aí, galerinha, beleza? Tudo jóia com vocês? Então, mais uma semana, mais uma atividade, né? Atividade número 2. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre professor Washington, vou falar um pouquinho para vocês sobre um cara que foi um dos maiores pintores e desenhistas do período do Renascimento, né? Que foi um cara chamado Sandro Botticelli, né? Parece sou aí uma coisa bem italiana, mas é bem isso mesmo. Sandro Botticelli, ele nasceu em Florença, né? Ele nasceu em Florença no dia 1º de março de 1445, certo? Tem esse nome justamente por causa do seu irmão, que deu esse nome, né, Sandro Botticelli, que significa pequeno barril de vinho. E aí, bem sugestivo, né? Mas o seu nome verdadeiro era Alessandro di Mariano Vanni Filippetti, né? Nasceu em Florença e foi um dos maiores pintores. Uma das suas maiores obras nada mais é do que a Primavera, né? Ou a Alegoria da Primavera, o Nascimento de Vênus, e a outra é a Adoração aos Magos, né? Então, diante de tudo isso, muito cedo ele começou a pintar, muito cedo ele começou a atuar e pintando, e teve como base um cara chamado Fra Filippo Lippi, né? Foi um dos seus seguidores, né? Ele seguiu aí esse cara e começou a aprender algumas técnicas, né? Algumas técnicas que tinham uma perspectiva bem linear e tinha também como uso as cores pálidas, né? Ele trabalhava muito nesses tons pálidos, nessa coisa bem trabalhada, né? Onde a partir daí ele começou a ter toda a sua o seu direcionamento para a arte. Aos 25 anos, o cara ele foi tão esperto, tão ávido, que ele começou a fazer a sua própria oficina, né? Ele fez a sua própria oficina e a partir daí ele começou a produzir várias coisas em grande escala. Por quê? Agora, nesse momento, ele começa a ter aprendizes, ele começa a ter uma galerinha para ajudar ele. Então, com isso, a sua quantidade de quadros começa a crescer imensamente, né? Então ele começa a distribuir aí, e muita tristeza e muita melancolia era justamente aquilo que abordava dentro dos quadros de Sandro Botticelli, né? Outra coisa que tinha uma imponência muito grande dentro dos seus quadros era a figura feminina, né? Essa figura feminina estava sempre presente aí nos quadros de Sandro Botticelli. As obras começaram a seduzir uma família chamada Família Médici, uma das maiores famílias ricas ali da Itália, o que a partir daí nada mais, nada menos começou a financiar, começou a dar dinheiro, patrocinar ele para ele produzir suas obras. E foi também justamente por causa da Família Médici que simplesmente ele chegou à Capela Sistina, né? Onde ele teve a oportunidade de pintar algumas partes da Capela Sistina e também 7 retratos de 7 padres, 7 papas, né? Mas que depois, com o passar do tempo, ele simplesmente acabou sendo perseguido pela Igreja Católica, porque ele começou a pintar coisas que até então eram consideradas contra ao que a Igreja dizia, né? E com isso essas obras que ele fez foram queimadas na fogueira. Então tem muita obra aí dele que ele simplesmente perdeu. Sandro Botticelli, ele chegou a falecer em 17 de maio de 1510, né? Na sua cidade natal, ou seja, Florença. Mas por que ele morreu? Ele morreu simplesmente por causa de depressão, né? Depressão, onde ele morreu pobre. E também ele começou a ser substituído por 3 carinhas que a gente já falou aqui, que foi Michelangelo, Rafael Sanzio e também Leonardo da Vinci, que foi o da aula passada que eu passei para vocês, né? Agora, voltando um pouquinho para as obras dele, temos a primeira obra dele que foi super bacana, super importante, que é a Primavera, ou a Alegoria da Primavera, que é considerada um dos quadros mais mitológicos do Renascimento, né? Que foi encomendada pela família Médici para dar de presente a uma noiva, né?
A pintura tem um caráter humanístico e muitos eles colocam em prática, né, eles falam que esse quadro ele fala muito sobre o casamento, né, sobre o amor e o casamento, mas que também tem uma vertente muito grande relacionada à sensualidade e à fertilidade. Né? Essa tela ela tem 2,3 metros por 3,14. Né? Então, de altura ela tem 2,3 e de largura ela tem 3,14. Daí a gente entra agora para uma outra pintura dele, que foi o Nascimento de Vênus, né? Que é considerado uma das preciosidades aí do período do Renascimento. E aí a gente vai falar da incrível delicadeza que fala sobre o nascimento de Vênus, né? Da deusa Vênus, que na verdade é também a deusa Afrodite na mitologia grega, e ela surge de uma concha. Né? O que a partir daí ela toda nua, né? Assim, toda totalmente despida, o deus do vento começa a levá-la para a costa do rio, e a partir disso a ninfa, né? que a deusa, ela vem para cobrir Vênus. Né? Ela vem para cobrir porque ela está vendo que ela está se aproximando ali, então ela vem com um tecido para cobrir a própria Vênus, né? E que são retratados isso aí. Essa obra ela só foi finalizada em 1486, né? E que retrata tudo isso. Ela tem uma altura de 1,72 por 2,78, então ela é enorme. E hoje ela está em exposição lá na Galeria degli Uffizi, na cidade de Florença, que é justamente a cidade de Sandro Botticelli, né? E a última, uma das mais importantes também, é a Adoração aos Magos. Essa ela tem uma peculiaridade muito melhor, porque ela tem uma peculiaridade maior pelo fato de ser uma encomenda dos Médici, justamente pedindo para que a partir daí fosse colocado toda a família e todos os amigos naquela obra. Só que a única forma que Sandro Botticelli tinha que fazer era simplesmente pegar a cena do nascimento de Jesus e colocar todos ali, e os Médici trazendo, né, os presentes para presentear o menino Jesus. Então foi essa uma das características da obra da Adoração dos Magos. Por fim, temos a Capela Sistina, né, que foi pedida pelo Papa para ser produzido, e tem muitas coisas, muitas coisas ali do Novo Testamento, do Novo Testamento, onde são pintadas, são retratadas, né? E que essas obras elas foram pintadas entre o ano de 1481 e 1482. Né? Uma dessas obras foram a Punição de Corá, Datã e Abiram. A outra foi a Tentação de Jesus e a Purificação do Leproso. E a última foi a Cena da Vida de Moisés. Né? Então, diante disso, do que a gente viu, um resumão bem bacana aí sobre Sandro Botticelli, eu quero fazer uma perguntinha a vocês, deixar aqui uma avaliação de vocês. Para quê? Eu quero que vocês me digam qual o menor detalhe dessa imagem. Né? Qual o menor detalhe dessa imagem? A segunda é: que detalhe te chama mais atenção? E a terceira: o que as personagens fazem na peça, na imagem, né? Naquele momento ali. Então, eu quero saber isso de vocês, que a gente fique aí para dar uma refletida sobre esse material. E é isso, beleza, galera? Valeu, obrigado por hoje, e próxima semana tem mais. Beijo e até lá. Tchau, tchau.